Vamos aprender um pouco mais detalhadamente como montar, então, um planejamento de gerenciamento de uma infraestrutura de rede. Compreender como ocorre o processo de planejamento de um sistema de gerenciamento de rede. Compreender a importância do planejamento no combate aos desastres em rede. Planejamento de uma estratégia, escolha de hardware e software e ainda a configuração dos sistemas em seu ambiente. Tudo vai nessa fase de planejamento. Que tipo de servidor eu vou usar? Quantos servidores, quantas máquinas clientes? O que eu vou precisar de hardware, de roteador, de hubs? O que eu vou precisar diante disso para montar esse planejamento? E software? Que software eu vou utilizar para trabalhar na rede? Então tudo isso entra nessa fase. E também aí, a configuração dos sistemas em seu ambiente, para poder proporcionar recursos mais eficientes e eficazes à utilização da rede. Como planejar? A base inicial para a instalação de um gerenciamento de redes requer uma reflexão antecipada, um planejamento e uma análise real do que você realmente deseja implementar. Então, não adianta você querer montar um sistema, um plano todo de gerenciamento com esses itens que nós vimos de hardware, software, sem que você pare e sente com antecipação ao que você vai estruturar e então construir esse plano. Para essa fase de planejamento, ela envolve duas etapas basicamente. A etapa física, o que ela envolve? A etapa física, ela refere-se à topologia física da rede propriamente dita. Então é a forma como está organizado. Então ela compreende realmente a parte física, a parte de hardware mesmo da sua rede. Por exemplo, ela é composta de computadores, meios de comunicação, dispositivos de rede. O que eu vou precisar desses equipamentos para a minha rede? Quantos switches eu vou precisar para ele, para montar? Tudo isso você tem que sentar e planejar com antecipação, para que você possa fazer a aquisição do melhor hardware para o seu plano, para a execução do seu plano, para que ele possa ser eficaz. Demais elementos que constituem o hardware. Aí entraria os periféricos, os acessórios, os equipamentos, impressoras, que podem ser interligadas em redes. A etapa lógica, ela diz respeito à topologia lógica das partes físicas, ou seja, ao conjunto de regras que permitem o funcionamento de todo o conjunto do hardware de rede. É nela que você vai dizer como o seu hardware vão trocar informações uns com os outros. Então, toda a parte lógica aí, você vai definir então como esses hardwares vão se comunicar e que tipo de informações eles vão trocar entre eles. Primeiro requisito, oferecer serviços de qualidade a seus usuários. Manter funcional aquilo que você se dispõe a prestar de serviço dentro da rede. Viabilizar aos seus administradores a possibilidade de adição de novos equipamentos. Qual seria o plano de expansão desses computadores, contratação de novos funcionários, contas de rede. Também, você vai precisar de ativos. Você tem computadores novos, 300 computadores. Eu vou precisar de switches, hubs, manutenção do sistema no decorrer do seu processo de utilização. Quer dizer, eu poder fazer alterações no meu ambiente, estar trabalhando no meu ambiente, mesmo ele estando em funcionamento. Realizar pequenas manutenções, mesmo a sua rede estando operacional, e sem que isso seja perceptível ao usuário. Então, o primeiro passo é determinar o que você precisa gerenciar. Por que é importante determinar o que precisa ser gerenciado? Muitas vezes, uma rede, um sistema de redes ou um sistema de informação que é composto também por uma rede, ele tem alguns componentes, alguns recursos e outras vezes não. Por exemplo, você pode gerenciar uma rede em uma empresa que não possua um servidor de e-mails, ou ainda que não possua um servidor de arquivos. Mas é possível você ter uma rede e gerenciar uma rede sem um servidor de domínio, por exemplo. Então é importante definir quais aspectos da rede precisam ser gerenciados. Então você simplesmente vai ter que gerenciar aspectos como a disponibilidade, a largura de banda, o tempo de acesso. Então, primeiramente, é preciso definir quais aspectos da rede precisam ser gerenciados de acordo com os serviços
que a sua instituição vai oferecer e de acordo com os objetivos de gerenciamento que serão estabelecidos para essa instituição, certo? Nós vamos dar alguns exemplos de aspectos a serem gerenciados em uma rede. Por exemplo, o gerenciamento da configuração, a detecção de falhas e a análise do desempenho da rede. Então, são aspectos que podem ser gerenciados em uma rede e antes de iniciar a implementação do sistema de gerenciamento, é preciso saber o que eu devo gerenciar, o que eu preciso e o que eu posso. Ao planejar um sistema de gerenciamento, você deve levar em consideração que o projeto deve permitir facilidade no monitoramento e no gerenciamento da rede. Esse slide fala exatamente sobre dois aspectos da qualidade do gerenciamento. Primeiro, ter um sistema que permita que o gerente efetue o seu trabalho com qualidade, ou seja, ele realmente tenha domínio sobre o que está acontecendo na rede gerenciada, ou pelo menos que ele tenha domínio sobre o que está acontecendo naqueles componentes, naqueles objetos da rede que estão sendo gerenciados. E segundo, fazer com que ele tenha uma facilidade de fazer esse monitoramento. Logo ao iniciar o planejamento, é preciso fazer 3 estimativas importantes. Uma, o custo para a implantação do sistema, os benefícios a serem alcançados e os recursos disponíveis. Esse custo ele vai ser determinado através de pagamento de serviço, compra de equipamentos, instalação de software. E em se tratando de gerenciamento da rede, existe uma ação, né, que o gerente de rede deve tomar, que é de fundamental importância, que é a chamada a documentação. É você ter e-mails, seja papel, seja em formato digital, seja um sistema que gerencie essa documentação do seu ambiente, da sua infraestrutura, mas é importante você ter a sua rede, tudo isso que você planejou, documentado. E não só a parte de análise, do planejamento, tudo, mas a parte também do diário da sua rede, das atualizações que são feitas, dos acréscimos de máquina, das novas decisões que são tomadas, do novo perfil de usuário que foi criado. Tudo isso é importante que seja documentado. Então essa análise, a organização e a atualização efetiva, deve ser feita constantemente dessas informações, são pontos fundamentais para um desempenho, para um gerenciamento, né, de uma infraestrutura de rede muito mais eficaz e eficiente. Espaços técnicos, painéis de distribuição e manobra de cabeamento. Isso aqui, você vê um ponto lá de rede, né? Para onde vai esse ponto de rede? Ele está ligado em que switch? Por onde, que sala que ele passa? Então, é importante você documentar esse tipo de coisa. Outra coisa que é importante documentar são os dispositivos terminais, o cabeamento lógico de rede, locais de instalação dos pontos de rede, instalação de aterramento, rede elétrica estabilizada ou de uso geral. E a última é instalações de condicionamento de ar. Então, todos esses tipos de coisas, você vai ter que sentar e planejar e depois documentar como foi executado, como está em ação. Ok? Então, esses são alguns exemplos de especificações, de processos que você deve estar documentando aí. Né? É preciso considerar as despesas no processo de planejamento de um sistema de gerenciamento de redes. Por quê? Porque os custos óbvios, né, são de hardware e software. Por que eu preciso considerar os custos diante de um processo de planejamento? Então você deve planejar exatamente a sua situação real, dentro também do que é esperado de crescimento, dos avanços. Lembra quando a gente falou que vai sentar e colher informações dentro da empresa? Quantos de equipamentos a gente espera investir? O que a gente vai estar trocando? O que a gente vai estar adicionando por mês, por ano, por semestre? Como é que vai ser o plano de atualização? Então, tudo isso, você vai juntar essas informações e vai definir os custos aí.